Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos uma pessoa especial, ela vai se apresentar, eu nem vou falar o nome dela, primeira vez aqui. Quero agradecer aqui a Ruth Teixeira, que mais uma vez traz uma preciosidade para o nosso programa. Eu sempre falo, a Ruth me indica, eu trago para o programa, porque eu sei que ela tem um faro para coisas interessantes, coisas diferentes, coisas que ajudam as pessoas, e a gente sabe que conhecimento é poder. E nessa linha, por isso que esse programa chama Jovens Pensadores, voltado para os jovens de todas as idades. Jovem é aquele inquieto que está sempre pronto a aprender e pronto a compartilhar conhecimento. Então, com esse compromisso, já do 12º para o 13º ano, os Jovens Pensadores traz para vocês. Vou passar para ela, boa tarde. Gláucia, ela vai se apresentar, nome inteiro, o que ela faz, e aí eu vou começar a fazer as perguntas para ela, mas já falei para ela, Gláucia, boa tarde, o programa é seu. Muito obrigado desse convite. É uma delícia estar aqui na minha terra. Eu sou santista e tenho muito orgulho disso. Muito bom poder estar aqui e poder falar sobre o pensamento sistêmico. É sempre muito bom. Interessante esse método seu, né? Que você vai explicar muito melhor, mas é que muitas vezes a gente é muito imediatista e quer resolver o aqui e agora. E nem sempre os problemas que a gente traz, a gente não sabe de onde trouxe. De repente não foi agora, de repente eu tenho essa reação porque lá atrás como, Glaucia? Explica pra gente. Sim, com o maior prazer. Eu vou começar dizendo que tem uma ciência que se chama epigenética. A epigenética nos ensina que um trauma transgeracional pode permanecer até 7 gerações. Então, se o seu bisavô, se o seu avô, bisavó, avó, viveram situações difíceis, né? E isso ficou congelado no tempo e no espaço, porque foi algo traumático, foi algo que mudou o destino da família, do sistema familiar, né? Isso pode ser alguma coisa, por exemplo, uma quebra de uma empresa, onde aquilo muda completamente o destino da família, né? Pode ser uma doença séria, grave, pode ser a imigração. Aliás, sobre imigração, eu acabei de escrever esse ano esse livro, A Mochila Transgeracional que Carregamos, onde eu explico exatamente tudo isso. Então, várias situações traumáticas dos nossos antepassados vai passando de pai para filho. E você hoje pode ter um sintoma, um sintoma emocional, ansiedade, por exemplo, né? Ou um sintoma de um vício de comportamento no seu trabalho, onde você tem dificuldade de estar se expondo, se colocando, né? Enfrentando, se expondo, né? Ou até uma doença física, certo? Tudo isso pode vir de traumas transgeracionais. A gente tem a nossa experiência, que é a nossa biografia. Você falou doença física, vou te interromper, desculpe, mas só para não perder a linha, a gente sempre se preocupa com a genética física. Isso. Que a gente pode vir com a doença lá dos ancestrais, às vezes lá perdido, ninguém tem, de repente vem uma 5ª geração com aquele problema, vai lá e busca. Você está me dizendo que isso também acontece psicologicamente, é isso? Exatamente isso, e é isso que a epigenética nos ensina. Isso fica registrado no sistema nervoso, então fica no DNA. Tá? Então, tudo que é uma ameaça à sobrevivência se transforma em um trauma. E todo trauma fica registrado no sistema nervoso. E é isso que a gente herda, os traumas transgeracionais. Né? Logicamente, na nossa biografia, que é a nossa experiência, você pode ter uma infância tranquila, uma infância mediana, de bom senso, tranquila. Isso não significa que você não vá desenvolver sintomas comportamentais, psíquicos ou físicos, né? E no momento em que a tua biografia não justifica você ter aquele comportamento,
não justifica você ter aquela doença, não justifica você ter aquela inibição, aquela dificuldade, aquilo que encolhe e não expande. É muito útil você verificar se isto foi na tua gestação, que aconteceu algo durante o teu período de gestação, que o teu sistema nervoso sendo desenvolvido, mas a sua mãe sentiu demais aquela situação e aquilo para ela foi uma ameaça à sobrevivência, você pode estar herdando da sua gestação. Agora, para sua mãe ter ficado muito alterada, desregulada emocionalmente, provavelmente tem uma história ancestral por trás dela, ou com os pais, ou com os avós, ou com os bisavós. E como é que descobre isso, Cláudia? Então, exatamente descobrir um problema nosso já é tão difícil, como é que a gente vai lá atrás? Essa é a ferramenta do Nexo, né? É o método terapêutico que eu desenvolvi. O que é, né, o Nexo? O Nexo é uma ferramenta que olha para um sintoma que o cliente traz no consultório e, em vez dele só olhar na biografia, ele olha na gestação e olha nos antepassados. Mas como é que você chega lá se de repente a pessoa não lembra de nada? Não importa, porque o sistema nervoso dela lembra. E como você chega nele? Você vê que eu tô... Então, logicamente, se você não viveu alguma coisa que justifique um sintoma, né? A mente não tem o registro da origem. Mas o sistema nervoso, ele traz no DNA dele, né, os traumas transgeracionais. Então, existe um caminho específico que eu desenvolvi para estar conseguindo acessar, né? Quando a gente nasce com 30% de desenvolvimento do nosso neocórtex. Até 0 a 2 anos de idade, você vai desenvolvendo até que ele fique um aparelho que absorva as informações externas. Então, a nossa memória é a partir de 2 anos. Antes disso, é o corpo que registra, é o sensorial que registra. Tudo que esse feto, esse bebê, ele copia da mãe através dos neurônios espelho. Então, isso não é psicologia, isso é fisiologia. Sim. Isso é biologia. Sim. Então, a gente não escolhe copiar. A gente copia para sobreviver. É o programa. É um programa. É um programa que o sentido dele é: aquela pessoa sobreviveu, ela é adulta, então copia ela, porque ela vai fazer você sobreviver também. Ok? Um outro ponto disso é que nós somos mamíferos, né? E o mamífero, ele em bando, ele tem mais chance de sobreviver, certo? O homem é o animal que mais demora para de repente poder ter liberdade e autonomia, né? O animal que mais lento é o elefante, que dura 2 anos e meio, mais ou menos, até o bebê ficar um jovem adulto, né? Então, de 0 a 2 anos de idade e o período da gestação, nós somos uma máquina de copiando o tempo inteiro. A pessoa que sobreviveu. E não significa que eu estou copiando alguém regulado, alguém equilibrado, alguém calmo, alguém sábio, alguém tranquilo. Eu copio o que acontece naquele sistema. E isso se torna os meus imprints. E fica na base da minha estrutura de personalidade. Então, todo filho copia a mãe, equilibrada ou desequilibrada, ética ou não ética, bom ou ruim. Não tem um senso moral a nossa cópia. E a sua mãe pode ter vivido várias situações de estresse, né? Por exemplo, uma doença na família, alguém morreu durante a sua gestação, ou quando você nasceu. Ela pode ter vivido dificuldades na sua parceria afetiva. Então, aquilo gera um estresse muito grande nela. E ela com um bebê na barriga ou com um bebê no berço.
né? Ela pode ter vivido ausência de dinheiro, a sobrevivência está garantida, quer dizer, não está garantida, o futuro também não está garantido. Tudo isso vai desregulando a mãe emocionalmente. E na hora que ela pega o bebê no colo para dar de mamar, ele está absorvendo toda a desregulação emocional de todas as situações que ela pode estar vivendo. Como, por exemplo, se ela não é aceita dentro do sistema familiar desse parceiro. Os sogros não aceitam, rejeitam, julgam, criticam. Então, ela não se sente pertencendo, ela não se sente aceita, né? Ou vice-versa, se os pais dela não aceitam o parceiro. Existem muitas possibilidades de estresse emocional. Todo esse estresse... Então, pelo que você está falando, todo mundo nasce estragado. Estressado, eu diria. Porque, né? Vamos combinar que é difícil sobreviver nesse mundo, não é? Exatamente. Sempre tem hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com a minha neta. Se você esperar que as coisas venham fácil para você, você não faz nada. Porque tudo é tão difícil, principalmente para a mulher, superação, né? Para a mulher é mais difícil ainda. Não tenha dúvida. Ela tem que lutar contra os medos dela e contra tudo que a sociedade exige dela. Sim. Entendeu? Então é como eu digo, e o coitadinho nasce dentro da barriga da mulher. Então, coitado, nasce todo estragado. Ainda bem que tem Gláucia para arrumar. Ora, assim, não, e é uma alegria poder trabalhar com isso, porque realmente, quer dizer, eu trabalho em cima dos traumas biográficos, gestacionais e transgeracionais. Um trauma é uma ameaça à sobrevivência, aonde você levou um choque e você não conseguiu se descongelar dele. Então, você passa a sobreviveu, mas ficou com aquele peso. Exatamente. É um conteúdo emocional que ficou congelado no tempo e no espaço. Ok? Então, você vai trazendo esse conteúdo e quando você vai para a escola, por exemplo, que é o primeiro sistema social que você sai da família, é onde você vai para a escola, né? Uhum. Ali você começa a expressar algumas dificuldades. E assim vai. E aí tem o bullying, tem as dificuldades cognitivas, tem a dificuldade de prestar atenção, porque em casa pode estar tendo conflito, né? Naturalmente. Então, o bando dele, o sistema dele está em ameaça. E isso dificulta você ficar raciocinando, você ficar aprendendo. Porque aqui tem toda a história do neocórtex, da necessidade da sobrevivência e da ameaça à sobrevivência. Então, vou entrando em estado de fuga e luta. E com isso, eu vou diminuindo a minha capacidade de absorver conhecimento. Tudo isso começa um sintoma na infância. Né? Isso aí é o vulgo embotamento. Exatamente. Exatamente. Você fica isso. Naquela história de sobreviver e não consegue aprender nada. E aí põe culpa na escola. Horas. E aí não tem criatividade. Sim. Aí não tem espontaneidade. Aí vai ter dificuldade de relacionamento. Aí a criança que vive bullying em casa, ela vai aplicar o bullying na escola. Sim. Ou ela vai receber mais bullying ainda da escola. E tudo isso vai comprometendo porque vai desregulando emocionalmente. Aí você vai trabalhar com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, né? E quando você vai na história dele, até tem uma situação concreta de desregulação, mas não necessariamente aquilo justifica um sintoma onde impede uma criança, um adolescente ou um jovem de poder desenvolver uma habilidade, a sua potência, o seu potencial. Isso fica inibido, isso fica encolhido, isso fica desregulado. Quando a gente vai na gestação, você pode encontrar várias situações que, a hora que você acessa isso, e isso é possível, eu faço isso o dia inteiro, graças a Deus, com excelentes resultados, você descongela aquele momento da pessoa. Porque isso está registrado no corpo dela, né? Na gestação e até de 0 a 2 anos. Não está na mente. Então, ela não lembra. Não é uma questão de você lembrar. Então, tem a técnica onde eu consigo ativar, que é a neurocepção.
é o nosso sexto sentido, que você ativa esse imprint e isso se revela. E quando se revela, ele começa a ser descongelado. Isso gera uma desprogramação. Não é uma reprogramação, é uma desprogramação, que são coisas diferentes. A reprogramação, você joga uma crença... E essa programação, ela foi feita, como você explicou até agora, automaticamente, biologicamente. Sem nenhuma decisão da pessoa. Então, por isso mesmo, ela não lembra. Tá lá. Muito obrigado. Isso é memória. Exatamente. Tá lá, mas ela não sabe de nada, porque aquilo foi tudo automático a partir de uma programação que já era voltada para a sobrevivência dela. É isso mesmo? Exatamente. E por isso que muitos formatos de terapia resolvem muitas questões, mas não necessariamente acesso trauma, principalmente gestacional. Porque não está na mente, está no corpo. Então, é um caminho diferente. Se é a partir do que você conta para o terapeuta... Nossa, muito obrigada. Você está facilitando muito. Não é verdade? Exatamente. Agora, a segunda Como é que você vai etapa contar disso... uma coisa que você não lembra? É fantástico. Como é que você acessa isso? É lindo, é maravilhoso. Eu imagino. É assim, é emocionante quando o cliente na sua frente consegue acessar a origem de um sintoma que atrapalha tanto a vida dele, de um adulto. Por exemplo, eu tenho lá, eu vou no meu trabalho, eu preciso me colocar, eu preciso me comunicar. Eu tenho uma boa ideia, mas eu me encolho porque eu não mereço, eu não tenho direito, eu não sei, eu não posso, eu não devo, né? Então, em vez de eu me colocar e tomar a minha potência diante do grupo, não. Ou eu conto para alguém, alguém conta e a ideia vira dele, ou eu não conto, ou eu sou mandada embora porque eu não colaboro, ou eu fico sempre aquém do que eu poderia, porque eu me encolho, né? E esse assunto, por exemplo, de comunicação, que é um assunto muito comum, eu trabalho com vários CEOs e muita gente que até chega em estágios de tipo diretores e CEOs, tem muita gente que se esforça muito para poder superar esses encolhimentos que aconteceram. E quando a gente vai trabalhando, isso vai descongelando, a potência da pessoa vai surgindo. É lindo de ver e de acompanhar. Não, e deve dar uma sensação de libertação muito grande. Muito, né? Exatamente. Exatamente isso. E um outro estágio extremamente significativo é o sistêmico. E o que é o sistêmico? Se essa mãe, durante essa gestação, ela teve medo porque já teve abortos, porque já teve tios que morreram de parto, avós, né, que também tiveram várias dificuldades na maternidade, ela vai ter uma gestação difícil, ela vai ter um parto difícil, vai ser sofrido, vai ser dolorido, vai ser angustiante. Isso por quê? Porque as mulheres desse sistema já vivem... Imagina, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, quantas coisas ainda acontecem difíceis num parto. Você imagina as suas avós, as suas bisavós, que o parto era em casa? Então, acende uma vela, reza, porque só Deus para ajudar, né? Porque não tinha técnica, não tinha tecnologia, não tinha antibiótico. Não. E as mulheres, muitas morriam de parto. Exatamente. Então, assim, essa é a história da maternidade no meu sistema, né? Então, quantas mulheres morreram? Quantos bebês morreram? Quantos traumas foram gerados nessa maternidade? Então, se o seu parto foi difícil, se o seu, com certeza, ou da sua mãe, ou da sua avó, e da sua avó paterna, a mãe de seu pai, não só a mãe da sua mãe, porque são as mulheres do sistema. Então, a bisavó materna, a bisavó paterna. Então, as mulheres vivem a maternidade de uma determinada forma no sistema familiar. E isso é passado de pai para filho. Isso é que se perpetua. Então, a gente herda as forças, porque elas foram muito fortes. Elas superaram
muita coisa, o patriarcado, a não liberdade, a falta de autonomia. A gente não sabe como é que a mulher consegue tanto, conseguiu e vem conseguindo, Exatamente. apesar de toda essa como é que a gente fala, meu Deus? Resiliência, garra. Não, eu digo, apesar de todo esse freio que foi posto o tempo todo. Então, olha a força das nossas avós. Acabou de acabar uma novela agora de 58, ela foi passada em 1958, hein? Muito recente, hein? Em que a mulher, ela dopada e internada, a gente sabe disso, né? Muito. A mais velha dos Kennedy sofreu até lobotomia, porque ela era diferente. Quer dizer, então veja, né? É dolorido, hein? É muito dolorido. E assim, a gente muito vai dolorido. escutando as histórias do sistema familiar. Eu faço isso há mais de 30 anos e a minha agenda... Maravilha. Eu trabalho Seu trabalho muito com maravilhoso. isso. Amei. E tem um resultado muito interessante. Então, a gente passa a conhecer as histórias. E aí a gente entende que a força que a gente tem de sobrevivência é absoluta, porque você supera com trauma ou sem trauma, Sim. com dor ou sem dor, Sim. com justiça ou injustiça, Sim. com equilíbrio ou sem equilíbrio, a vida continua, né? E esse é um assunto que eu incluo dentro da técnica. Então, quando a gente entende que tem algo na gestação, provavelmente tem algo transgeracional. Né? E, lógico, tem um caminho que a gente faz para poder acessar essa origem. Quando a origem do seu sintoma, aqui do seu presente, é acessado, ele se autorregula, ele descongela e você fisicamente começa a sentir alívio, sem nunca ter olhado para aquilo. Então, é um fenômeno, é fenomenológico, quando você encontra a origem, né, do porquê a sua gestação foi difícil e os sintomas que isso vai gerar na tua biografia, entende? E uma das frases que eu uso aqui é assim: graças a vocês terem suportado tanta resignação, tanto abafamento, tanto encolhimento, a vida pôde ir em frente. Porque muitas vezes a gente não entende por que a avó aceitou, se submeteu, resignou. Porque a mulher de hoje não faz. Então ela não aceita que a avó fez, que a bisavó fez. Mas não tinha outra solução. Se você não se resignasse diante do patriarcado... A perda era muito maior. A perda era muito maior e ela tinha filhos, ela tinha que pôr comida na mesa. Então, ela tinha que agradar esse homem, né? Então, é um complexo de atitudes que justifica na hora que você enxerga a força dessa maternidade, a força dessa mulher. Então, uma das frases que eu uso aqui é: graças a você ter se resignado, a vida pôde ir em frente. A minha mãe nasceu e eu tive chance. Muito obrigado por essa resignação. Hoje isso não é mais necessário. É possível fazer diferente. E quando eu estiver vivendo a minha agressividade saudável e a minha dignidade, eu vou me lembrar de você. Então, é um reconhecimento, é uma inclusão e uma reverência. Então, você se diferencia de um trauma transgeracional ou um trauma gestacional quando você acha a origem, você reconhece e inclui. Eu vejo o que você viveu. Eu vejo a sua dificuldade. E você deu conta. Por isso a vida foi em frente. Né? Então, é um raciocínio... Existe um raciocínio tipo, por exemplo, não preciso repetir isso? Sim, hoje isso não é mais necessário. Eu não preciso me submeter. Eu posso me colocar. Eu tenho independência, eu tenho autonomia. Eu tenho liberdade e dignidade, que é algo que as mulheres perderam, né? Desenvolveram outras habilidades, né? Mas não podiam ter dignidade. Sim. Então, essa avó lavava o terno branco de linho para esse avô, à noite, ir dançar.
E na casa da luz vermelha. E no dia seguinte ela lavava o terno de novo. E feliz da vida, porque ele voltava. Essa é a história das nossas avós e bisavós, né? Isso é a nossa realidade. Então, e a gente pergunta, como assim? Por quê? Porque era assim que funcionava, porque o padre determinava que ela tinha que fazer isso. Sim. O vizinho determinava que ela tinha que fazer. Os pais dela determinavam que ela tinha que fazer. Ela foi educada para isso, né? Mas um trauma transgeracional, ele pode ter várias formas diferentes. Inclusive, eu escrevi esse livro esse ano, A Mochila Transgeracional que Carregamos. Muito bacana esse título, hein? Muito sugestivo. Né? Que é a saga de migração dos nossos antepassados. E como isso pode influenciar no nosso presente. Então, nós temos muitos imigrantes que vieram da Europa, da Ásia. Nós temos os africanos que vieram escravos, nós temos os índios que também foram escravizados, né? E você tem, de um estado para o outro, é uma imigração, né? Sim. Há 100 anos atrás, vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, quer dizer, era uma imigração. Tudo, a imigração e a migração, né? Isso, porque eu ponho a migração no livro, exatamente. As invasões lá holandesas, francesas do Nordeste, com os indígenas, aí as pessoas já formadas por essa mistura maravilhosa vieram para o Sul, e aqui mais os portugueses, né, que vieram para cá, portugueses, italianos, então alemães, japoneses, aí mais para o Sul, alemães, italianos, né? Japoneses, e aí então deu essa mistura maravilhosa, porque eu acho assim que a força do Brasil é essa mistura. Agora, como você bem disse, imagina o trauma. Nossa. Eu passei por uma experiência, já está para encerrar ali, mas eu vou contar rapidinho para a gente terminar o programa. Que eu fui numa excursão lá no Sul, e eles fazem um teatro que a gente entra dentro do teatro. Né? É como se a gente fizesse parte do teatro, maravilhoso, né? E é justamente sobre a imigração italiana. E aí o italiano lá sai de uma casa, e a gente ali, como se fosse o povo da rua, e ele explicando tal, e aí a gente entra numa sala que tem um banco de madeira bem comprido, a gente senta ali, e a tela de parede a parede é um navio. Nossa. Aqui é um navio, as pessoas dentro. Olha, mas foi inesperado. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando do Nexo. Todo mundo. O filme eram eles com as sacolas nas costas, lá, né, vindo da Itália. Isso. Todos no navio e eu sentada no banco ali. Isso, minha amiga. A minha avó veio com 6 meses de Portugal. Isso. Você sabe que eu chorei porque eu me vi dentro do navio junto com a minha avó bebê. Mas a sensação foi, eu chorei. Eu sou muito emotiva para essas coisas. Aí você muito ligada aos meus ancestrais. Alguma coisa. Você descongelou algo. E de que forma isso influencia o presente? Eu consigo vir para o presente e lidar com o que está acontecendo aqui, e não com o que está acontecendo aqui. Sim, porque uma vez que você traz a luz, aliás, o vampiro sabe disso, né? Você traz a luz, ele... Uau! Glaucia, você vai voltar mais vezes, porque você tem muito para falar. Eu vou te chamar também no nosso podcast da saúde, pode falar. Prazer. É sempre um prazer. Amei, olha, encerrar estourou. Muito obrigada pela sua generosidade em partilhar toda essa caminhada e sua invenção maravilhosa, que é o método Nexo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não fiquem tristes que acabou, porque ela vai voltar mais vezes. Programa meia hora, nem fiz intervalo, não dá para falar quase nada desse mundo que essa mulher maravilhosa descobriu. Espero vocês no próximo sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 20h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser, e também mostrar para os amigos, divulgar entre os amigos, pedir para que se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a visibilidade de tudo que a gente tem para passar para você, porque conhecimento é poder. Até o próximo programa, se Deus quiser.